Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu não vou poder estar com vocês na aula, né, na nossa aula online, então eu estou gravando esse vídeo para que vocês possam acompanhar o conteúdo, a continuação da matéria, para nós não nos atrasarmos e dar procedência, porque cada dia da nossa aula já está tudo programadinho o conteúdo, né? Então, não vou poder estar com vocês hoje, mas gostaria que vocês continuassem acompanhando. E aí, eu estou aqui vou falar aqui sobre a matéria. Eu estou acompanhando aqui o slide que eu preparei enquanto eu falo aqui com vocês, mas eu gostaria que vocês assistissem o vídeo e também dessem uma olhada no slide que vai estar lá no Proesc, tá bom? Porque no slide tem as imagens da matéria. Aqui a gente vai só estar conversando mesmo. Então, qual que é o nosso conteúdo de hoje? Na aula passada nós falamos sobre arte gótica, né? As construções, a arquitetura, um pouquinho da pintura, das iluminuras, a questão dos afrescos. E ficou faltando falar, que eu falei para vocês que nós íamos separar, por quê? Para que não ficasse muito extenso e que nós acabássemos, por ter muita coisa junto, falar muito rápido e acabar não absorvendo o detalhe de cada coisa ali. E é tudo importante nesse período da arte gótica, da arte medieval. Então, eu separei, ficou faltando aqui pouca coisa, é o restinho da matéria da aula anterior, que é sobre a estética da arte gótica, né? Ficou faltando aqui, então, falar sobre um pouquinho mais profundamente dos vitrais e das tapeçarias, que fazia parte da vida das pessoas que viviam nessa época, dos artistas, dos apreciadores e da vida deles, né? Então, os vitrais góticos, eles eram feitos, vocês já viram um pouquinho na arquitetura, né? Como que eram feitos em uma grande escala, era uma coisa muito valorizada no período da arte gótica, e eram feitos para as igrejas. Para quê? Tinha algumas funções, esses vitrais, né? O primeiro deles, logicamente, era iluminar, porque se tratava de uma janela, mas não era uma janela que abria, elas eram feitas todas numa peça inteira e colocadas na parede, apenas para que passasse a luz. Esses vitrais, eles eram colocados todos nas partes superiores da igreja. Então, tinha uma construção ali onde o público estava, aquela parte era sempre escura, iluminada por velas, e tinha as portas por onde entravam, mas fora isso, janelas eram só na parte de cima. Por quê? Acompanhem comigo. A ideia disso era fazer com que, ao entrar nessas catedrais, nós já tínhamos falado sobre isso, sobre a arquitetura, né? Que era tudo vertical, que todas as pinturas, todas as coisas, até a música, era propositalmente feito, cuidadosamente feito, para que a pessoa indo à igreja, indo às celebrações, indo à missa, fizesse a experiência mais profunda e espiritual de Deus. Então, aquela beleza, aqueles espaços amplos, tudo na vertical, você olhar para o céu, voltar o olhar para o céu, era por isso que a iluminação e os vitrais ficavam na parte de cima, para que você voltasse os seus olhos para cima buscando as coisas de Deus, né? E na parte de baixo era sempre mais escuro. Então essa é a estética das construções da arquitetura gótica. E como que eram feitos os vitrais? Era um processo bem demorado, bem difícil, bem complexo. Por isso é tão bonito, mas é muito trabalhoso. Então, como que eram feitos? A estrutura, vocês podem ver que todo vitral tem as partes coloridas, as partes maiores pintadas e umas coisinhas pretas assim que ligam. Essa estrutura era feita de chumbo e era chamada de perfil de chumbo, que eram... porque o chumbo, ele... não sei se... Não, para quem não conhece, alguém pode já ter visto, mas o chumbo ele é um material maleável. Apesar de ser um metal, você pega uma barra de chumbo, você faz assim, ó, ele é mole. Então, era possível ir derretendo o chumbo e
moldando o chumbo, fazendo as formas, os contornos, as flores, aqueles contornos em volta de cada pedacinho de vidro colorido. E como que eram feitos os vidros coloridos? Os vidros, eles eram feitos, era pego pedaços de vidro já pronto, derretido novamente, acrescentadas tintas, os pigmentos, e moldados como se fosse vidro soprado nos tubos. Depois esse tubo era aberto, esse cilindro, e aqueles pedaços de vidro que ficavam assim, soprados em formas, né, em formato canelado, ele era novamente moldado no calor para que ele ficasse reto. Então era um processo todo complexo de fazer aqueles pedacinhos dos vidros coloridos. E fora isso, além disso, ainda tinha as pinturas, porque eu quero muito que vocês olhem depois as imagens de vitrais e vejam que, por exemplo, no rosto dos santos, naquelas partes maiores, onde você vai observar que a estrutura de chumbo está aqui, o perfil de chumbo está aqui, mas aquele pedaço todo ali tem uma pintura do rosto, de um santo, de uma passagem da Bíblia, de Nossa Senhora. Ali também era feito todo um trabalho de pintura, com tintas próprias para vidro, que era praticamente uma pintura super elaborada e toda voltada para o jeito que ela se comportaria quando a luz batesse, entenderam? Então não era só pintado. Tinha que pintar, mas, por exemplo, se carregasse demais na tinta, ia ficar escuro. Então as áreas, por exemplo, do rosto que são iluminadas, deveriam ser deixadas já com menos tinta para que a luz passasse. Então é todo um processo de analisar a passagem da luz para que seja feito esse trabalho do vitral. Por fora, ele praticamente não tem nenhum diferencial. Quem olha o vitral de fora mal percebe, às vezes até parece que está sujo, uma janela suja. Por dentro que é o efeito. Então a ideia dos vitrais é essa: você apreciar todo aquele efeito especial causado pela iluminação e os reflexos coloridos através da passagem da luz pelo lado de dentro, no momento que você estivesse fazendo aquela experiência com Deus, né? Então essa era a ideia, a proposta. E nessa época foi feito muito vitral mesmo, e muito bonito. Gostaria muito que vocês vissem depois as imagens, acompanhassem no slide, para que vocês vejam o quão bonito era. E nem preciso dizer que o tema era especificamente religioso, porque eram feitos para as igrejas, né? Mas tinham também, além dos vitrais com as passagens bíblicas e histórias da Bíblia, e santos, e Jesus, e Maria, tinha também as chamadas rosáceas, que eram aquelas janelas redondas, com o formato todo geométrico trabalhado ali, que era mais a intenção de iluminação mesmo. Essas rosáceas eram colocadas em pontos estratégicos mais altos ou no topo do desenho, e era incrementado com outros pedacinhos, às vezes formava aquele arco arredondado do beiral da porta, e por aí vai. Mas basicamente a função dos vitrais e o jeito que era feito era esse. Agora, sobre as tapeçarias, é algo também que fazia parte da vida do pessoal que vivia na Idade Média, da arte gótica, né? Ah, mas por que tinha tanto tapeçaria assim? Por que faz parte da arte? Porque vocês vão ver nas imagens, são realmente tapeçarias que parecem quadros, que parecem obras de arte. É um trabalho muito bem elaborado, feito ponto a ponto, sabe? Era colocado assim na agulha, ponto a ponto, como se fosse uma pintura, como se fosse um pixel, sabe? Aquele quadradinho, quando você amplia a imagem ao máximo da resolução, você vê quadradinhos. Era feito mais ou menos nessa ideia de ponto a ponto e compor uma imagem maior. Então os artistas faziam o esboço na tela e iam bordando por cima, seguindo o desenho. Às vezes eles até coloriam o desenho assim separadamente, né, uma pintura, um desenho, para poder captar a luz e a sombra ali, de repente ir escurecendo o tom da lã. E tinha, além da função de decoração, esses tapetes, essa parte da tapeçaria, era toda uma coisa assim de embelezamento dos lares mesmo, embelezamento, aquecimento das paredes, porque além do chão era muito usado o tapete nas paredes para aquecer o ambiente.
As construções eram todas muito comumente feitas de pedra e muito frias. E como na Europa neva e os invernos são muito rigorosos, esses tapetes serviam para ajudar a aquecer o ambiente. Porque senão, mesmo com a fogueira, mesmo com várias pessoas ali naquele cômodo tentando se aquecer, o calor se dissipa. Então, tendo um ambiente com tapetes nas paredes ajudava a manter o calor. Esses tapetes eram feitos de lã e existiam artesãos específicos que trabalhavam com tapeçaria. Era muito comum também dar de presente tapetes. Muitos reis, pessoas famosas, ricas, eram presenteadas com tapeçaria. Ah, o que eu vou dar para a pessoa de presente? Fui convidada para uma grande festa, vou levar uma tapeçaria de presente. Então era mesmo um artefato luxuoso que existia. Claro que também existiam os mais simples, toda casa tinha esses tapetes, mas essas tapeçarias que vocês vão ver nas imagens, que são praticamente um quadro, quanto mais refinado o trabalho do artesão, mais caro eram essas obras, mais requisitadas também, porque levava tempo. Então eles eram como se fossem artistas. E esses tapetes são obras de arte. Até hoje são feitos leilões com tapeçarias daquela época, os que se mantiveram preservados, e eles são muito caros. Existiam técnicas diferentes de fazer, né? Mas a maioria era feita com lã, porque a lã era muito abundante. As roupas eram feitas de lã, então os tapetes eram feitos assim também. Os que eram para o chão era feito sobre uma tela mais resistente. Os que eram feitos para a parede normalmente eram mais elaborados, com detalhes parecendo mais pintura, e eram mais finos dos que o do chão, porque não precisavam ser tão resistentes, né? Então, isso assim, é só um resumo, tá? Eu acredito que dê pra gente entender mais ou menos ali, finalizando essa parte da arte gótica. E gostaria que vocês fizessem agora, uma vez que nós não vamos poder estar juntos presencialmente nessa aula, eu gostaria que vocês fizessem um trabalhinho que vai contar com ponto de participação. O que nós vamos fazer? Vocês vão pegar, fazer como se fosse uma listinha, tópicos, anotando as características da arte gótica. Pode ser tanto dessa parte aqui, do que a gente viu hoje, dos vitrais e da tapeçaria, como também de antes, tá? As características são todas as mesmas, são do mesmo período. Então, eu quero que vocês peguem as características da arte gótica, façam uma listinha anotando o que vocês consideram o diferencial, porque é assim que nós estudamos a arte, né? É claro que existe tudo que a gente estuda, existe a datação, tal obra de tal período. Mas o que nós estudamos? Nós estudamos por períodos de acordo com as características. Então, a arte gótica, ela é chamada de arte gótica, ela é referente a esse período por quê? Porque tem as características específicas que estão presentes na pintura, arquitetura, nos vitrais, na tapeçaria, em todos os elementos que nós estudamos aqui estão presentes as mesmas características. Então, quero que vocês façam uma listinha com essas características, nada muito extenso, é só pegar mesmo as palavras-chave desse momento e fazer uma pequena ilustração. Pode fazer um vitral, pode fazer qualquer coisa. É uma ilustração pequena, que não dê muito trabalho, mas que seja feito com capricho. E aí, eu vou colocar direitinho lá no campo atividades, vocês vão ver que tá as orientações do que é para fazer. Quem quiser fazer em 2 folhas separadas, uma anotação e uma desenho, pode. Quem quiser usar a folha na horizontal, fazer na mesma folha, escrever a listinha e do lado o desenho, pode fazer, tá bom? Então, isso vai contar com ponto de participação, né? Porque nós não estaremos juntos nessa aula. E eu vou ver se vocês acompanharam o conteúdo, entenderam direitinho, tá bom? Façam com carinho e me entreguem lá a atividade. E vejo vocês na outra semana, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço, tchau!